Depois dos 60 anos, muitas mudanças começam a acontecer de forma silenciosa. Não existe um dia específico em que tudo muda de repente. É algo gradual. Um pequeno cansaço ao subir escadas. Uma pausa a mais antes de levantar do sofá. Um cuidado maior ao descer um degrau. No início, parece algo normal, apenas parte do envelhecimento. Mas, pouco a pouco, aquilo que antes era simples começa a exigir esforço. Talvez você já tenha percebido que suas pernas não respondem como antes. Caminhadas que eram tranquilas agora deixam uma sensação de peso. Ficar muito tempo em pé causa desconforto. Levantar da cadeira exige apoio das mãos. Esses sinais são sutis, mas carregam um significado importante. O corpo está enviando mensagens. A partir dos 60 anos, ocorre um processo natural chamado sarcopenia, que é a perda progressiva de massa muscular relacionada à idade. Durante décadas, o corpo manteve seus músculos com relativa facilidade. Porém, com o tempo, a produção de hormônios que ajudam na manutenção muscular diminui e a capacidade de regeneração das fibras se torna mais lenta. O resultado é uma redução gradual da força. Mas não se trata apenas de quantidade de músculo. As fibras responsáveis por reações rápidas também diminuem. São elas que nos ajudam a recuperar o equilíbrio quando tropeçamos ou quando pisamos em falso. Quando essas fibras enfraquecem, o tempo de resposta do corpo fica mais lento, aumentando o risco de quedas. E é aí que mora o perigo. As quedas, depois dos 60, não são simples acidentes domésticos. Elas representam uma das principais causas de fraturas graves e perda de independência. Uma fratura no fêmur, por exemplo, pode exigir cirurgia, longos períodos de recuperação e, em muitos casos, mudar completamente a rotina de quem antes era ativo. O que começa como um pequeno desequilíbrio pode desencadear uma sequência de limitações físicas e emocionais. Além dos músculos, os ossos também passam por transformações importantes. A densidade óssea tende a diminuir com o avanço da idade, tornando a estrutura mais frágil. As articulações, especialmente joelhos e quadris, sofrem desgaste natural da cartilagem, o que pode gerar dor, rigidez e insegurança ao caminhar. Quando a musculatura das pernas está enfraquecida, ela deixa de oferecer o suporte necessário para proteger essas articulações. Existe ainda um fator muitas vezes ignorado: o equilíbrio. O sistema responsável pela nossa orientação espacial também envelhece. A visão pode perder nitidez, os reflexos ficam mais lentos e a coordenação já não é tão precisa quanto antes. Nesse cenário, a força das pernas se torna ainda mais essencial para manter estabilidade. Quanto mais fortes os músculos, maior a capacidade de compensar essas mudanças. Talvez você tenha notado que seus passos ficaram mais curtos ou que evita terrenos irregulares por receio. Talvez segure imóveis ao caminhar pela casa ou prefira não sair sozinho à noite. Pequenos comportamentos como esses revelam que o corpo está tentando se adaptar a uma sensação crescente de instabilidade. E, muitas vezes, o maior impacto não é apenas físico, mas emocional. Quando a insegurança começa a aparecer, algo muda por dentro. A pessoa passa a confiar menos no próprio corpo. O medo de cair pode parecer pequeno no início, mas ele influencia decisões diárias: sair menos de casa, evitar escadas, recusar passeios mais longos. Aos poucos, a rotina vai ficando mais restrita. O problema é que essa redução de movimento acelera ainda mais o enfraquecimento muscular. O corpo humano funciona sob um princípio simples: aquilo que não é usado, enfraquece. Quando diminuímos a movimentação, os músculos recebem menos estímulo. Sem estímulo, o organismo entende que não precisa manter aquela massa muscular. E assim, gradualmente, a força diminui. O que muitos não percebem é que a força das pernas está diretamente ligada à longevidade e à qualidade de vida. Estudos mostram que pessoas com maior força muscular apresentam menor risco de hospitalizações, menos limitações funcionais e maior autonomia. As pernas são a base do corpo. Elas sustentam, impulsionam e mantêm o equilíbrio. No entanto, é comum ouvir a frase: é normal enfraquecer com a idade. De certa forma, existe uma base biológica para isso. Mas o que raramente é dito é que grande parte desse enfraquecimento não acontece apenas por causa da idade, e sim por causa dos hábitos acumulados ao longo dos anos. A vida moderna contribuiu silenciosamente para isso. O resultado é um enfraquecimento que parece inevitável, mas que, na verdade, foi sendo construído aos poucos. Pequenas escolhas diárias, aparentemente inofensivas, acabam moldando a condição física ao longo dos anos. Não se trata de um único erro, mas de um conjunto de hábitos que, somados, reduzem a capacidade das pernas de sustentar o corpo com firmeza. Talvez você esteja percebendo que levanta da cadeira com mais dificuldade do que há alguns anos.
Talvez sinta as pernas tremerem levemente ao permanecer muito tempo parado. Pode ser que subir um simples lance de escadas exija uma pausa no meio do caminho. Esses sinais não surgem do nada. Eles são o reflexo de um processo contínuo. A boa notícia é que o corpo mantém uma capacidade impressionante de adaptação, mesmo depois dos 60. A musculatura responde a estímulos em qualquer idade. Quando oferecemos ao organismo os sinais corretos, movimento, resistência, nutrição adequada, ele tende a reagir positivamente. O que precisa mudar é a percepção de que a perda é definitiva. Antes de pensar em soluções, porém, é fundamental reconhecer os comportamentos que estão contribuindo para esse cenário. Não como forma de culpa, mas como ponto de partida para a transformação. Identificar o que enfraquece é o primeiro passo para reconstruir a força. E é justamente sobre esses hábitos silenciosos que precisamos falar com mais clareza. O primeiro desses hábitos é tão comum que muitas vezes nem é percebido como problema: permanecer sentado por tempo demais. Pode parecer algo inofensivo. Afinal, descansar é necessário. O corpo precisa de pausas. No entanto, quando o descanso se transforma em padrão constante de imobilidade, os efeitos começam a aparecer. Ao permanecer sentado por longos períodos, os músculos das pernas entram em estado de baixa ativação. O quadríceps, responsável por sustentar o joelho e ajudar a levantar do assento, praticamente desliga. Os glúteos, fundamentais para a estabilidade do quadril e equilíbrio, ficam pouco estimulados. Com o tempo, essa falta de ativação reduz força, resistência e coordenação. Além disso, a circulação sanguínea diminui quando passamos horas na mesma posição. O fluxo mais lento contribui para a sensação de peso nas pernas, inchaço e cansaço. Muitas pessoas interpretam essa sensação como sinal de envelhecimento inevitável, quando, na verdade, ela pode ser consequência direta da inatividade prolongada. O mais preocupante é que esse hábito costuma se repetir diariamente. Uma manhã inteira sentada, seguida por uma tarde diante da televisão e uma noite de descanso no sofá. Quando somamos essas horas, percebemos que as pernas passam mais tempo inativas do que ativas. E quanto menos são usadas, menos capazes se tornam de sustentar o corpo com segurança. Passamos cada vez mais tempo sentados. A televisão ocupa horas do dia. O celular mantém as mãos ocupadas e o corpo imóvel. Pequenas tarefas que antes exigiam deslocamento agora são feitas com um simples toque na tela. O conforto se tornou prioridade, e o movimento deixou de ser natural na rotina diária. Mesmo dentro de casa, muitas atividades são realizadas sentados. Lemos sentados, comemos sentados, descansamos sentados. O corpo passa longos períodos sem exigir das pernas aquilo que elas foram feitas para fazer: sustentar e movimentar. E quando esse padrão se repete todos os dias, por meses e anos, os músculos começam a perder tonicidade. Além disso, com o passar dos anos, muitas pessoas passam a comer menos. O apetite diminui, as porções ficam menores e, sem perceber, a ingestão de proteína se torna insuficiente. A proteína é essencial para a manutenção da massa muscular. Sem ela, o corpo encontra dificuldade para preservar força e estrutura. Somado a isso, existe a crença de que exercícios de força não são indicados após certa idade. Muitos acreditam que musculação é perigosa ou desnecessária depois dos 60. Essa ideia, embora comum, contribui para um ciclo de fragilidade progressiva. Quando juntamos menos movimento, menor estímulo muscular e alimentação inadequada, o resultado é previsível. Com o passar do tempo, o corpo começa a se adaptar a esse novo padrão de baixa exigência. Os músculos entendem que não precisam manter o mesmo nível de força de antes. A consequência é uma redução gradual da massa muscular, principalmente nas coxas e nos glúteos, exatamente as regiões mais importantes para caminhar, subir escadas e manter o equilíbrio. Muitas pessoas acreditam que caminhar ocasionalmente já é suficiente para compensar longos períodos sentadas. A caminhada é, sem dúvida, benéfica. No entanto, quando ela não é acompanhada de estímulo mais intenso ou frequente, pode não ser capaz de impedir a perda muscular associada à idade e à inatividade. O problema do sedentarismo silencioso é que ele não causa dor imediata. Ele não gera um alerta brusco. Ele simplesmente enfraquece aos poucos. Um dia você percebe que precisa de apoio para levantar. Outro dia sente insegurança ao descer um degrau. E, quando percebe, tarefas simples já não são tão simples assim. Romper esse ciclo exige pequenas mudanças consistentes. Levantar-se a cada 40 ou 50 minutos já faz diferença. Caminhar alguns minutos dentro de casa estimula a circulação e reativa a musculatura. Movimentos simples, repetidos ao longo do dia, começam a enviar ao corpo uma mensagem diferente. E essa mensagem é clara: as pernas ainda são necessárias.
Quando o corpo volta a receber esse tipo de estímulo, mesmo que seja leve no início, algo começa a mudar. A circulação melhora, os músculos voltam a ser ativados e a sensação de rigidez diminui. Pequenos movimentos diários podem parecer insignificantes, mas acumulados ao longo das semanas produzem efeitos reais. O organismo responde ao uso constante, e essa resposta é uma das maiores aliadas de quem deseja preservar a autonomia. No entanto, apenas levantar-se com mais frequência não resolve tudo. Existe outro hábito que age de forma igualmente silenciosa e que potencializa o enfraquecimento das pernas: a ingestão insuficiente de proteína. Após os 60 anos, o corpo se torna menos eficiente na utilização desse nutriente essencial. Isso significa que, mesmo consumindo a mesma quantidade de antes, a absorção e o aproveitamento podem não ser suficientes para manter a massa muscular. Muitas pessoas passam a comer menos com o avanço da idade. O apetite diminui, as refeições ficam menores e, sem perceber, a quantidade de proteína ingerida cai drasticamente. Em alguns casos, há também o receio de consumir carne ou outros alimentos proteicos por medo de colesterol ou problemas digestivos. O resultado é que o músculo deixa de receber o material necessário para sua manutenção. Sem proteína adequada, o corpo encontra dificuldade para reparar fibras musculares e preservar força. Aos poucos, a musculatura das pernas se torna mais fina, menos resistente e mais vulnerável à fadiga. E quando combinamos baixa ingestão proteica com pouca movimentação, o enfraquecimento se acelera ainda mais. A proteína é o principal componente estrutural do músculo. Ela funciona como matéria-prima para a reconstrução e preservação das fibras musculares que são naturalmente desgastadas ao longo do dia. Depois dos 60 anos, o corpo precisa de um estímulo maior para ativar esse processo de síntese muscular. Quando a ingestão proteica é baixa, esse estímulo simplesmente não acontece de forma eficiente. Isso significa que pequenas perdas diárias deixam de ser compensadas. O organismo começa a retirar energia e recursos da própria musculatura para manter funções vitais. O resultado não aparece de forma abrupta, mas progressiva. A força diminui, a recuperação após esforços simples fica mais lenta e a sensação de fraqueza torna-se mais frequente. É comum observar idosos que consomem basicamente carboidratos ao longo do dia, pão no café da manhã, arroz no almoço, biscoitos ou frutas à tarde, com pouca presença de ovos, carnes, peixes, leguminosas ou laticínios ricos em proteína. Essa distribuição alimentar, quando mantida por anos, contribui significativamente para a perda muscular. Além disso, o corpo envelhecido tende a apresentar menor sensibilidade anabólica, ou seja, precisa de uma quantidade adequada de proteína em cada refeição para estimular a manutenção da massa muscular. Não basta consumir pequenas quantidades isoladas. É necessário regularidade. Sem esse cuidado, o músculo enfraquece, e as pernas começam a demonstrar sinais claros dessa deficiência. Quando o corpo deixa de receber proteína suficiente e também não é desafiado fisicamente, cria-se um cenário perfeito para a perda acelerada de força. É nesse ponto que surge o terceiro hábito que compromete profundamente a saúde das pernas: a ausência de exercícios de força. Durante muitos anos, criou-se a ideia de que musculação ou exercícios resistidos são apenas para jovens. Algumas pessoas acreditam que, depois dos 60, o melhor é evitar esforço, preservar as articulações e manter apenas atividades leves. Embora o cuidado seja importante, a falta total de estímulo de resistência tem efeito contrário ao desejado. Os músculos precisam ser desafiados para se manterem ativos. Quando realizamos exercícios que exigem contração contra alguma forma de resistência, seja o próprio peso do corpo, faixas elásticas ou pesos leves, enviamos ao organismo um sinal claro de que aquela musculatura ainda é necessária. Esse sinal ativa processos de fortalecimento e manutenção. Sem esse estímulo, o corpo interpreta que não precisa conservar tanta massa muscular. A consequência é a redução progressiva da força, especialmente nas coxas, região essencial para levantar, caminhar e manter estabilidade. Com o tempo, tarefas simples passam a exigir esforço desproporcional. O mais interessante é que estudos mostram que mesmo pessoas acima dos 70 ou 80 anos conseguem recuperar força muscular quando iniciam treinos adequados. Isso prova que o enfraquecimento não é sentença definitiva. E compreender isso muda completamente a perspectiva sobre o envelhecimento. Quando alguém acima dos 60 começa a realizar exercícios de força de maneira orientada e progressiva, o corpo responde de forma surpreendente. As fibras musculares, mesmo envelhecidas, mantêm a capacidade de adaptação. Elas podem aumentar em eficiência, melhorar coordenação e recuperar parte da potência perdida. Não se trata de buscar desempenho atlético, mas de reconstruir a base funcional necessária para viver com autonomia. Movimentos simples, como levantar e sentar repetidamente de uma cadeira, já funcionam como estímulo inicial. Elevar os calcanhares segurando em um apoio fortalece a panturrilha, essencial para a estabilidade ao caminhar.
Subir um pequeno degrau ativa coxas e glúteos. Esses exercícios, quando realizados de forma consistente, começam a transformar a sensação de fragilidade em confiança. O erro mais comum é esperar sentir-se forte para começar a treinar. Na realidade, é o treino que constrói a força. Quanto mais se adia o início, maior tende a ser a perda acumulada. Ao mesmo tempo, o progresso não precisa ser intenso para ser eficaz. Regularidade vale mais do que intensidade exagerada. À medida que o estímulo físico aumenta, a circulação melhora, a postura se estabiliza e o equilíbrio ganha suporte muscular. Isso reduz o risco de quedas e devolve segurança aos movimentos cotidianos. E quando essa segurança começa a retornar, algo ainda mais profundo se transforma. Quando a segurança física começa a retornar, a mudança não é apenas corporal, mas também emocional. A pessoa volta a confiar nos próprios passos. Caminhar deixa de ser uma fonte de preocupação e volta a ser um gesto natural. Essa confiança é fundamental, porque o medo constante de cair cria tensão muscular excessiva, altera a postura e prejudica ainda mais o equilíbrio. Mas existe ainda outro hábito silencioso que acelera o enfraquecimento das pernas e que raramente recebe a devida atenção: negligenciar o treino de equilíbrio. Muitas pessoas acreditam que equilíbrio é algo automático, que não precisa ser treinado. No entanto, assim como a força, ele também depende de estímulo constante. Com o envelhecimento, o sistema nervoso reduz ligeiramente a velocidade de comunicação entre cérebro e músculos. A percepção da posição do corpo no espaço, chamada propriocepção, torna-se menos precisa. Se essa habilidade não for estimulada, a instabilidade aumenta. Pequenos desequilíbrios, que antes eram corrigidos instantaneamente, passam a exigir esforço maior. Treinar equilíbrio pode ser simples. Ficar alguns segundos apoiado em apenas uma perna, caminhar em linha reta, praticar movimentos controlados que desafiem a estabilidade. Esses exercícios ativam músculos profundos responsáveis por sustentar o corpo em situações inesperadas. Quando força e equilíbrio caminham juntos, as pernas recuperam não apenas potência, mas coordenação. E isso cria uma base sólida para preservar a autonomia ao longo dos anos. Ainda assim, existe um último fator que influencia diretamente essa equação. Esse último fator é frequentemente ignorado porque não está visível como um movimento ou um exercício. Trata-se da exposição insuficiente ao sol e, consequentemente, dos níveis baixos de vitamina D. Esse nutriente desempenha papel essencial na saúde muscular e óssea. Ele participa da contração muscular, da absorção de cálcio e da manutenção da força. Quando seus níveis estão reduzidos, a sensação de fraqueza pode se intensificar, mesmo que outros hábitos estejam adequados. Após os 60 anos, a capacidade da pele de produzir vitamina D a partir da luz solar diminui. Se a pessoa passa a maior parte do tempo em ambientes fechados, essa produção se torna ainda menor. A deficiência pode contribuir para dores musculares, cansaço frequente e maior risco de quedas. Muitas vezes, esses sintomas são atribuídos apenas à idade, quando na verdade estão ligados a um fator corrigível. A combinação de sedentarismo, baixa ingestão proteica, ausência de exercícios de força, falta de treino de equilíbrio e níveis inadequados de vitamina D criam um ciclo que enfraquece gradualmente as pernas. Porém, da mesma forma que esse ciclo foi construído ao longo do tempo, ele pode ser interrompido. O corpo humano mantém capacidade de adaptação até idades avançadas. Quando oferecemos estímulo adequado, nutrição suficiente e atenção aos detalhes que sustentam a saúde muscular, a resposta acontece. Talvez não com a velocidade da juventude, mas com consistência e resultados reais. Depois dos 60, as pernas não precisam ser sinônimo de fragilidade. Elas podem continuar sendo base de independência, mobilidade e liberdade. A diferença está nos hábitos cultivados diariamente. Pequenas decisões repetidas com intenção constroem força. E força, nessa fase da vida, significa autonomia para viver com confiança cada passo do caminho.